Três terríveis conclusões. Então, em 1 João 1, de 8 a 10, Deus mostra três terríveis conclusões a respeito da pessoa que professa a fé em Cristo, mas vê pouca razão para arrependimento e confissão. Primeira conclusão que a Bíblia traz é que tal pessoa está enganando a si mesma. É aquela ilusão da vaidade. Alguém acreditar que vive dias ou horas de absoluta conformidade com a lei de Deus. Pior ainda é quando a pessoa usa aquela frase, não me arrependo de nada, provando que não se convenceu do erro dos seus pecados e que nem tem nojo deles. Essa cegueira espiritual parece impossível, mas é muito comum de se acontecer. Por isso que muitas vezes o momento de contrição e confissão no culto parece um ritual vazio e sem sentido, quando na verdade não é. Segunda conclusão, aqueles que dizem não ter pecado, segundo a Bíblia, não têm a verdade. A convicção do pecado, a contrição, a confissão estão ausentes da rotina diária dessa pessoa. E aí, quando alguém apresenta essa postura perto dessa pessoa, parece um exagero. Para que tudo isso? Para que chorar? Para que ficar pedindo perdão? Para que ficar tentando mudar de comportamento, de vida, de caminho? Por isso que é importante entender o significado exato dessa admoestação de Deus para a igreja. Quem não enxerga razão para confessar pecados está sem o Evangelho e está sem a salvação. Porque receber o Evangelho é justamente ter os olhos abertos para a verdade quanto à própria pessoa. Porque receber o Evangelho é justamente ter os olhos abertos para a verdade quanto a mim mesmo. Quem não experimenta a regeneração permanece inconsciente da presença e da repugnância do pecado na sua própria vida. É aquela ideia que a Bíblia diz, pessoas que continuam vendo sem perceber, ouvindo sem entender e continuam andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Terceira conclusão bíblica é que a pessoa que não confessa pecados, ela faz de Deus um mentiroso. Porque a universalidade do pecado é um dos temas que percorre toda a Escritura. Nem no Antigo Testamento ou no Novo Testamento temos exemplo de perfeição, alguém isento de pecado. Mesmo o apóstolo Paulo, que fez um convite à imitação, nunca reivindicou a perfeição. Portanto, quem afirma que não tem pecado ou age como se não tivesse, se opõe à opinião do próprio Deus e o está chamando de mentiroso. Tendo isso em mente, nós devemos examinar a nossa vida e a nossa profissão de fé conforme esta verdade. Afinal, estamos crescendo no conhecimento da santidade de Deus e assim nos tornando cada vez mais sensíveis ao pecado que existe em nossas vidas? Reagimos ao pecado com maior senso de repugnância e desdém? Será que o peso do nosso pecado, juntamente com a bondade de Deus, nos conduz ao arrependimento e à confissão? Se a resposta for sim, então existe alguma evidência externa de que Deus fez em nós a sua obra salvadora. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.